Olha, se tem uma coisa que a estrada me ensinou, é que a gente nunca tá sozinho de verdade. Eu estava numa viagem para o Espírito Santo, um trajeto que já fiz tantas vezes que poderia dirigir com os olhos fechados. Mas naquela noite, algo estava diferente. A estrada estava vazia, como se eu fosse o único ser vivo em quilômetros. A escuridão parecia engolir tudo ao redor, e o som do motor era a única companhia. O vento zunia do lado de fora, mas dentro da cabine estava tudo calmo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Eu estava a uns 80 por hora, descendo uma serra cheia de curvas. Sabe como é, né? Aquela tensão redobrada para não perder o traçado da pista. Mas, de repente, senti um frio estranho, um arrepio que subiu pela nuca e me fez olhar para o retrovisor sem motivo aparente. Tudo normal, a estrada vazia como sempre. Foi quando ouvi uma voz rouca, baixa, sussurrando bem ao meu lado. Cuidado! Eu congelei. O coração disparou e por um segundo achei que era a minha cabeça pregando peças. Mas, instintivamente, tirei o pé do acelerador, reduzindo a velocidade. A curva seguinte era fechada, e ao dobrar, o farol do caminhão iluminou um carro parado no meio da pista, sem sinalização, sem nada. Eu pisei no freio com força, sentindo o caminhão derrapar levemente, mas consegui desviar a tempo. Meu coração estava na boca. Passei pelo carro e, no susto, olhei para o banco do carona, esperando ver algo ou alguém. Mas a cabine estava vazia. A adrenalina ainda corria solta nas minhas veias enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Aquela voz, aquele cuidado. Se eu não tivesse ouvido, o desfecho teria sido outro. Podia ter causado um acidente terrível e quem sabe o que mais. O que me deixou mais inquieto foi a sensação de que, de alguma forma, aquela voz não estava lá para me assustar, mas para me salvar. A estrada seguiu, o coração voltou ao ritmo, mas aquela noite me fez pensar. Nem sempre as coisas têm explicação e nem tudo precisa ter. Se foi um aviso do além, uma alucinação ou outra coisa qualquer, eu não sei. O que eu sei é que algo ali me protegeu. Às vezes, é melhor não tentar entender, apenas aceitar que o desconhecido está mais perto do que a gente imagina. E quando você estiver na estrada ou em qualquer outro lugar, fique atento. Talvez você ouça o que eu ouvi. Sabe aquelas noites em que tudo parece estar em silêncio, mas você sente que algo não está certo? Era uma dessas noites. Eu estava no volante, rasgando o asfalto, indo de São Paulo para o Ceará. A estrada, deserta, só iluminada pelos faróis do meu caminhão, parecia um túnel sem fim. De vez em quando, a lua dava as caras por entre as nuvens, mas fora isso, só a escuridão e o som do motor. Já era alta madrugada, aquele horário em que a mente começa a pregar peças. A estrada estava reta, e eu sabia que, tirando uns buracos, era para ser uma viagem tranquila. Mas, de repente, do nada, eu senti um arrepio subir pela espinha. Não sei explicar, mas foi como se o ar ao meu redor tivesse ficado pesado, sabe? Algo estava errado. Olhei para o painel, tudo normal, combustível em dia, velocidade controlada, mas aquele desconforto continuava grudado em mim. Eu estava concentrado na estrada, tentando ignorar a sensação quando vi. No meio do nada, sem casas, sem placas, sem viva alma por perto, uma sombra começou a atravessar a pista, saindo de um lado da vegetação alta e indo para o outro. Fiquei paralisado por um segundo. Era uma figura alta, fina, parecendo um homem, mas não era humano. O corpo dela parecia flutuar. Os braços pendiam de um jeito estranho, como se os ossos fossem de borracha. Meu instinto foi pisar no freio, mas algo dentro de mim gritou para continuar, para não parar de jeito nenhum. E foi o que eu fiz. A sombra foi atravessando a estrada devagar, quase como se estivesse ignorando minha presença, até desaparecer na escuridão do outro lado. E o pior? Quando olhei pelo retrovisor, não tinha nada. Nada. Só a estrada vazia, como se eu tivesse imaginado tudo. Mas eu sei o que vi. Aquilo não era imaginação. O problema é que a coisa pareceu me seguir, mesmo que eu não visse mais nada. Aquele peso, aquela sensação estranha, me acompanhou por quilômetros. Eu tentei sintonizar uma rádio, mexer no ar-condicionado, qualquer coisa para espantar aquilo, mas nada ajudava. A estrada parecia infinita, cada quilômetro arrastado pela angústia. Então me diz aí, já passou por alguma coisa parecida? Porque, olha, depois dessa noite, não consigo mais dirigir por essas estradas escuras, sem ficar com um olho na pista e outro no retrovisor. E se você achar que é só a cabeça pregando peças, lembre-se, tem coisas que a gente não explica. Só sen. Estava no meio de mais uma daquelas viagens longas, cortando o Brasil de ponta a ponta, dessa vez rumo ao Pará.
Era o tipo de viagem que você sabe que vai ser dura, mas faz parte do jogo. A estrada se estendia à minha frente, uma linha infinita de asfalto negro cercada por um mar de árvores que pareciam não ter fim. Era quase como se a floresta ao redor engolisse a estrada, deixando só um túnel escuro para eu passar. Dentro da cabine, o ambiente era o mesmo de sempre. O som baixo do rádio, o ventilador girando lentamente e o terço balançando no retrovisor, marcando o tempo com cada curva. A foto da minha filha presa no painel era um lembrete de que, apesar do cansaço, cada quilômetro me levava de volta para casa. Mas aquela noite estava diferente, carregada de um silêncio pesado, quebrado apenas pelo ronco do motor e o zumbido do vento. Eu estava concentrado, com os olhos na estrada e os pensamentos longe, quando algo me chamou a atenção. Lá na frente, bem no limite do que os faróis podiam alcançar, eu vi um vulto na pista. Parecia uma pessoa, mas tinha algo de estranho. Ela estava parada, imóvel, como se estivesse esperando por algo ou por alguém. O instinto me fez tirar o pé do acelerador. A figura parecia feminina, mas estava coberta por um véu escuro que balançava levemente, mesmo sem vento. Conforme me aproximava, o ar na cabine começou a ficar denso, pesado, como se a própria atmosfera estivesse se alterando. Quando fiquei mais perto, vi que o rosto dela estava escondido pelo véu, mas eu sentia os olhos dela me observando, como se perfurassem a escuridão que nos separava. E então, do nada, ela se moveu. Não foi um movimento normal, como de alguém dando um passo. Ela simplesmente flutuou, atravessando a estrada na minha frente, sem pressa, como se não houvesse nenhum caminhão se aproximando. Eu estava congelado, o corpo querendo reagir, mas a mente tentando entender o que estava vendo. Aquele vulto cruzou a pista e entrou na escuridão do outro lado, sumindo entre as árvores. O caminhão seguiu, e o peso que estava na cabine sumiu de repente, como se a presença daquela coisa tivesse desaparecido junto com ela. Passei o resto da viagem com os nervos à flor da pele. Cada sombra na estrada parecia mais ameaçadora. Cada reflexo nos espelhos me deixava alerta. Mas não vi mais nada. Ou quase nada. Agora vou te dizer uma coisa. A estrada pode ser cheia de armadilhas, buracos, curvas perigosas, mas nada disso se compara ao que eu vi naquela noite. O que era aquilo eu não sei. Só sei que depois daquele encontro, eu passei a ver a estrada com outros olhos. A gente acha que conhece o que está por aí, mas talvez tenha mais coisa nessa vida do que a gente imagina. Então, na próxima vez que estiver dirigindo sozinho no meio do nada, preste atenção. Talvez você também veja algo que não deveria estar ali. Algo que vai te fazer questionar o que é real e o que é apenas sombra. Porque na estrada, nem tudo que aparece é o que parece ser. Você sabe como é a vida de caminhoneiro, né? A gente passa mais tempo na estrada do que em casa, cruzando o país inteiro, com só as estrelas e o asfalto como companhia. Naquela noite, eu estava a caminho de Alagoas, com a cabine do caminhão sendo meu único refúgio no meio daquela vastidão de estrada escura. O som do motor era como uma melodia conhecida, quase reconfortante, mas algo na noite me deixou alerta. Era como se o silêncio lá fora estivesse pesado demais. Quieto demais. Eu seguia pela rodovia, cortando o sertão, com o mato rasteiro se estendendo por todos os lados. O céu estava limpo, mas a escuridão era densa, absorvendo tudo ao redor. Dentro da cabine, tudo estava no seu lugar. A foto da família no painel, o terço balançando levemente no retrovisor e o ventilador jogando um ar morno na minha cara. O rádio estava desligado, e o único som era o ronco do motor e o barulho dos pneus sobre o asfalto. De repente vi algo à frente, parado no acostamento. Era uma figura solitária, uma mulher acenando para mim, pedindo carona. O coração deu um salto, porque nessa hora da noite, no meio do nada, quem estaria ali? Mas algo me dizia que eu devia diminuir a velocidade, e foi o que eu fiz. Conforme me aproximei, vi que ela era jovem, vestida de branco, com o rosto pálido e o olhar fixo em mim, quase como se estivesse esperando por mim. Passei por ela devagar, sem parar, mas no exato momento em que meus olhos encontraram os dela, ela desapareceu. Simples assim, como se nunca tivesse estado ali. Meu sangue gelou. Olhei para o retrovisor e, claro, não havia nada na estrada, nem sinal dela. Era como se a noite tivesse engolido aquela mulher, deixando só a escuridão atrás de mim. Eu seguia em frente, o coração batendo acelerado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. E então algo estranho aconteceu. No banco do carona, onde antes estava vazio, agora havia uma mensagem escrita na poeira do painel. Vá com cuidado.
Só isso. 3 palavras que me deram um arrepio na espinha. Eu tentei ignorar, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. Mais à frente, ao dobrar uma curva, vi o que poderia ter sido um desastre. Um caminhão vinha no sentido contrário, um pouco mais rápido do que devia, e se eu não tivesse diminuído a velocidade naquela hora, bom, talvez eu não estivesse aqui contando essa história. Agora, te pergunto, será que a gente realmente está sozinho na estrada? Ou será que existem forças, coisas que a gente não entende, mas que estão ali para nos guiar, para nos proteger? Eu não sei o que você acredita, mas depois daquela noite, comecei a pensar que talvez tenha mais coisa nessa vida do que os olhos podem ver. Então, da próxima vez que estiver na estrada, fique atento. Se uma figura estranha te acenar na beira da estrada, talvez seja mais do que apenas uma ilusão. Pode ser um aviso, uma mensagem do além. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.